Hoje eu pedi para vocês pegar a calculadora, porque como a nossa disciplina é financeira, hoje a gente vai trabalhar usando a calculadora. Então, eu já passei até uma atividade. Essa atividade é para vocês treinar em casa, tá? Essa eu não vou cobrar ainda que entrega, porém, na próxima semana eu já vou passar uma valendo visto. Essa da que eu passei hoje, já está no e-mail, eu não vou cobrar ainda o visto, porque às vezes algum aluno não vai entender, então a gente vai corrigir ela na próxima aula. Porém, na próxima aula, aí eu já vou corrigir e já vou exigir, aí já vai valer visto, ok? Ok. E vamos lá, meninos, assim, a princípio parece difícil, mas não é. É tranquilo, é bem tranquilo, a gente vai fazer uma avaliação primeiro, porque na última aula, o que eu fiz com vocês? Eu fiz uma revisão dos balanços eu fiz uma revisão com vocês da contabilidade. E hoje a gente tem dois demonstrativos, vocês observaram, dois demonstrativos, é um balanço e uma DRE. Vocês vão ter que fechar ele? Não, não vai ter. Porém, a gente precisa dos dados desse balanço e dessa DRE para a gente poder. Vocês estão vendo a atividade? Sim, Eu compartilhei a tela, vocês estão vendo? sim, Sim, Sim ou não? sim. sim, professora. Espera só um minutinho que eu vim pegar um negócio aqui para ligar o ar-condicionado aqui. Eu sou contadora, vocês sabem, né, gente? Precisar de contadora é só falar comigo. Sim, senhora. Eu sou uma gracinha como contadora, viu? Faço tudo bonitinho. Então, vamos lá. Eu compartilhei com vocês aqui um balanço. Então, a gente vai fazer uma leitura desse balanço agora, para não ficar nenhuma dúvida, para a gente poder, fazer as atividades, né? Então, vamos lá. Esse balanço patrimonial, vocês estão observando que ele já está pronto, ele já foi feito, já foi fechado, ele já está tudo certo, porque naquelas atividades semestre passado eu mandei vocês, né? A gente fechava o balanço. Agora não precisa, ele está pronto. Então a gente vai fazer uma leitura aqui para entender o que está acontecendo. E assim, gente, se tiver dúvida, liga o microfone e pergunta na hora para não ficar. Porque às vezes sua dúvida é de outro colega também, né? Então, assim, se você tiver uma dúvida, para não passar essa dúvida, liga o microfone e fala, Dilores, eu não entendi isso aí. Aí a gente vai tentando sanar as dúvidas, porque a gente vai passar o balanço e vai para a atividade. Então, aqui ó, é um balanço patrimonial. O que é um balanço patrimonial? Vocês estão lembrados que nas aulas anteriores a gente falou que o balanço é quando eu ponho de um lado as contas do ativo, do outro as contas do passivo. E é isso que está acontecendo aqui nesse balanço patrimonial. Olha, de um lado as contas do ativo, do outro lado as contas do passivo. Então, aqui é o que eu tenho e do lado ao contrário é o que eu devo. Então, vamos lá. Aqui, nesse balanço, se vocês observar também, nessa fotografia de balanço tem 2 anos. Ou seja, ele postou aqui o balanço de 2 anos. Então, aqui tá, olha, 2017, as contas do ativo, e 2016. Depois, do mesmo jeito, 2017 para as dívidas, 2016 para as dívidas e para o ativo. Então, aí ele vai, e nós já sabemos que como o ativo representa tudo que eu tenho. Então, aqui, olha, eu tenho disponibilidade. O que é disponibilidade? É o dinheiro que eu tenho no banco, por isso que eu pedi para vocês pegar o caderno, uma caneta, para vocês anotar. Disponibilidade é o que eu tenho de dinheiro no caixa e no banco. Porque naquelas atividades que a gente fazia, vai ter algumas também que tem, vai estar escrito caixa e banco, mas aqui não, ele já resumiu. Ele pôs disponibilidade, então é o que aquele dinheiro que eu tenho de imediato, é conta no caixa,
é o dinheiro do caixa, o dinheiro do banco. Depois, contas a receber. Contas a receber é tudo que todo mundo me deve. Então, duplicata a receber, nota promissória a receber. Então, contas a receber é tudo que as pessoas me devem. Se não entender, fala, tá? Estoque, essa empresa tem estoque, não são todas as empresas que têm estoque, porque empresa, por exemplo, de prestação de serviço não tem estoque, né? Então, essa empresa aí, provavelmente, ela trabalha com vendas e tem estoque. Então, ele tem estoque, ele tem imposto a recuperar, é o mesmo que a receber. Então, é um ativo, representa um direito. Quando eu falo imposto a recuperar, eu estou falando a receber. O governo, por exemplo, o ICMS, às vezes você paga e fica com crédito para receber depois. E ele pôs também outros quer dizer qualquer outra coisa do ativo, né? E aqui, esse ativo aqui é o ativo circulante. Nós falamos disso em algumas aulas, né? O ativo circulante são aquelas contas que são movimentadas durante o período de um ano, toda hora dentro da empresa. Então, eu tenho também o ativo não circulante. Esse não circulante, ele entra, tudo que eu tenho a receber a longo prazo, que representa acima de 12 meses, e também os meus bens permanentes, né? Então, aqui nesse grupo aqui, ó, esse aqui, ó, gente, é o somatório, tá? Dos dois grupos aqui, ó, 706, 814, ele tá somando meus investimentos, meus imobilizados e meus intangíveis. Isso aqui tudo é ativo permanente. É casa, carro, tudo tá aqui dentro desse investimento aqui, desse imobilizado. Então, o que esse total aqui do ativo não circulante pegou? Ele pegou 277 mais 426 mais 19 e mais esse outro grupo aqui, ó, que ele totalizou aqui, pôs aqui, ó, realizável a longo prazo. Então, ele somou todos esses totais que está em negrito, que deu esse total do ativo não circulante. Isso ele fez nos 2 anos, 2000, ele fez esse balanço em 31 de dezembro de 2016, depois ele fez outro em 30 de junho, porque tem empresa que faz balanço mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual. Nesse caso aqui, ele fez semestral a cada 6 meses, tanto para ativo como para passivo. Então, aqui, ó, no passivo, só voltando aqui no ativo, vocês estão vendo aqui que tem um total, ó, dos 2 anos. Que total é esse? Então, é onde está em negrito, é o total do ativo circulante mais o ativo não circulante. Então, 547 mais 706 deu 1.253. Isso aí eu estou explicando para vocês, só para vocês entenderem como esse balanço, como chegou nesse valor. Depois o passivo, né? O passivo representa as minhas dívidas, tudo que eu devo tá aqui. Então, eu tenho as dívidas no circulante. Olha, eu devo aqui, ó, em 2017, 440 mil, em 2016, 409. A gente observa que de 2016 para 2017 caiu a dívida da empresa, né? Ela teve uma diminuição, porque ela estava 409. Não, ela aumentou. Ela estava 409, foi para 440. Depois vem a dívida do não circulante. O que representa isso? Representa aquelas dívidas, né, pessoal, acima de 12 meses. Então, essa dívida, ela é superior a 12 meses. Então, por isso que fala ativo não circulante. É uma dívida que ela é num tempo maior. E depois tem o PL também. O PL, que vocês já sabem, representa o meu capital social, não é dívida, é um grupo à parte. Ele tem o meu capital social, ele tem minhas reservas, meus lucros. E como que esse balanço chegou aqui nesse total? Olha, 1.253 e depois 1.237. Então, o que fez? Somou o ativo circulante, aqui,
Então, soma o ativo, não, passivo circulante, depois soma o passivo não circulante e soma o PL. Então, para chegar em 1.253, é essa somatória. Então, lembrando que o balanço de um lado é o que eu tenho, do outro é o que eu devo, foi isso que a gente demonstrou aqui. O que vocês precisam saber agora para complementar, para vocês conseguirem fazer a atividade, eu falei para vocês de capital de terceiros. Então, eu falei para vocês que capital de terceiros é a dívida que a empresa tem com outras pessoas, por isso que chama terceiros, né? A dívida que você tem com outras pessoas. Então, a patrimônio líquido não é dívida, certo? A dívida está aqui no passivo. Então, a minha dívida, ela é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, toda vez que a gente falar em capital de terceiros, quer dizer a dívida total da empresa, tudo que eu devo. E como é dívida, está no passivo, como é dívida, é o passivo circulante e o passivo. Então, aqui, ó, o capital de terceiros é passivo circulante mais passivo não circulante. Então, na fórmula, a gente vai trabalhar com algumas fórmulas. Quando falar capital terceiro, você vem aqui, pega o total do passivo circulante, o total do passivo não circulante. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Ô, gente, vocês são bonitinhos demais, ninguém pergunta nada. Oi? Até agora eu entendi. Vocês estão muito engraçadinhos, tá? Mas vamos lá. Vamos agora, eu mostrei para vocês um demonstrativo, que foi o balanço. A gente vai passar para a DRE, só para vocês verem, porque ela está aqui também. Nós vamos precisar da DRE, talvez, se tiver alguma atividade, né, que peça dados da DRE. Então, a DRE, vocês já sabem que é para me saber se eu tive lucro ou prejuízo. Aqui está a DRE, a princípio eu não preciso dela, mas vocês fizeram também, que representa, primeiro, a minha receita. Vocês estão observando que aqui tem 2 anos também. Primeiro, a minha receita, depois o meu custo, ó, 30 mil, menos o custo 5.500, menos despesas operacionais 4.500, que é igual ao meu lucro bruto, que deu 20 mil. Então, o meu lucro é 20, por quê? Porque eu diminui 30, menos 5.500, menos 4.500. Boa noite, Marcos. Depois, então, deu 20 mil, menos as minhas despesas operacional, 20 menos 12, que deu um lucro de 8 mil. Aí jogou imposto de renda, resumindo, saiu para 5.500 no ano, 11 mil no outro. Então, isso aqui é só para efeito de conhecimento, a gente pode fazer leitura nas próximas atividades, não tem que decorar nada, é aprender mesmo. E eu coloquei esses 2 demonstrativos aqui, gente, como a disciplina de vocês, eu acho que eu peguei a atividade que era para casa, gente, vocês acreditam? Então, eu tenho que sair daqui e pegar a outra. Mas tá bom, né? Pelo menos eu já expliquei o balanço aqui. Deixa eu só pegar a outra aqui, gente. Só um minutinho que eu peguei a atividade errada. Errado depende do ponto de vista, né, Eu peguei a que vocês vão fazer, né? Quase que eu faço a atividade para vocês. Aí não pode, né? Agora sim, eu estou com a atividade correta. Vocês estão conseguindo... deixa eu só aqui de novo, compartilhar a tela. É essa. Vocês conseguem visualizar, não é isso? Isso. Tá. É essa aqui mesmo. Deixa eu só ver, porque eu tinha mandado 2. Deixa eu ver se essa é a correta. Eu mandei uma, depois eu mandei a outra, que eu arrumei ela. Só aceitar a gente aqui na sala. É aula online, é ao vivo, né, gente? Aí eu fico meio que perdida. Mas a atividade, deixa eu ver se é essa mesmo.
É isso. Agora vamos aqui. Acredito que seja essa mesmo. O balanço aqui, a gente não precisa fazer leitura, por quê? Nós já fizemos do balanço anterior, para vocês terem uma noção. Então, nós já sabemos, né, que do lado aqui do ativo tem, deixa eu só ir aqui na sala, que tem gente esperando para entrar. Nós já sabemos que do lado direito, do lado esquerdo, pronto. Nós já sabemos que desse lado aqui estão meus bens e direitos e aqui estão as minhas obrigações. Nós fizemos uma leitura da DRE, da atividade de vocês, é a mesma coisa, né? Do balanço e da DRE. Então, assim, aqui fala assim, qual que é a importância, gente? Nós temos 2 demonstrativos. Veja bem, sempre eu venho falando para vocês que para vocês que são gestores, administradores, os balanços patrimonial, as demonstrações contábeis são para as tomadas de decisão. Você vai ter que fazer contabilidade? Não, você não vai ter que fazer contabilidade. Porém, você precisa aprender a fazer a leitura para quê? Para você tomar decisão. Existem os dados que estão no balanço e estão na DRE, né, que foi apurado, como eu contei para vocês, pega toda a documentação, leva para a contabilidade. Depois que apura tudo, tudo vem parar nesses 2 demonstrativos. Então, aqui fala assim, olha, a contabilidade é uma ferramenta valiosa para ajudar o empresário na administração do seu negócio. Quando ele fala empresário, é lógico que envolve os gestores e administradores. Sendo a sua principal função produzir informações úteis ao embasamento de suas decisões. Então, para você tomar qualquer decisão, você precisa ter um embasamento. Por exemplo, eu vou fazer isso. Você vai fazer por quê? Os demonstrativos estão mostrando para você que isso aqui não está legal. Então, é em cima disso que você vai tomar suas decisões. Aí fala assim, ó, após minucioso processo de registro e mensuração dos eventos econômicos que altera o patrimônio de uma empresa, é por meio da análise do balanço que se faz a adequada avaliação da situação econômica financeira. É isso que a gente quer fazer. Aí ele fala logo abaixo assim, ó, de fato, a análise de balanço, nós extraímos diversos índices e indicadores que vão definir para vocês um rumo da empresa. Então, assim, você não pode tomar decisão sem consultar os demonstrativos contábeis, uma vez que eles representam um raio-x da empresa, ou a fotografia da empresa, por ser tudo que aconteceu dentro da empresa. Então, só que quando você pega esses demonstrativos, eles estão com valores. Por exemplo, aqui em cima, ó, a gente falou assim, ó, por exemplo, olha aqui, ó, a dívida da empresa no circulante. Em 2011 aqui, aliás, em 2010, essa empresa estava devendo 20.508. Em 2011, ela está devendo 26.120. O que me diz essa informação? Me diz que a dívida da empresa cresceu, não cresceu, gente? Olha, de 20 mil, ela foi para 26 mil. Agora, o que eu quero saber? Vocês já observaram que em várias empresas tem gráfico, tipo assim, com aquelas, tipo uma escadinha, aí fala tantos por cento, aumentou as vendas, o vendedor vendeu tantos por cento, o outro tantos por cento, é isso. Então, aqui, ó, quando eu quero saber, minha dívida aumentou. Aumentou quantos por cento? Então, é essa porcentagem que nós vamos trabalhar em várias contas. Então, se você falar, Ediluz, para que isso? Para achar a porcentagem.
Aí achar do quê? Aí agora a gente vai falar item por item, mas eu só consigo buscar essas porcentagens se eu tiver em mão o meu balanço de 2 anos. Por quê? Eu vou fazer depois uma avaliação, como eu fiz aqui. Aumentou ou caiu? E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui está o balanço, né? Aonde está aqui? Circulante, negrito, exigível, negrito é somatório. Do mesmo jeito são os outros grupos. Ativo circulante, está em negrito, somatório. Somatório de quê? Todas essas contas. Ok? Então, vamos descer um pouquinho, aí aqui fala índices financeiros. Como analisar demonstrações financeiras? Ô, gente, isso é tão importante que vocês não têm nem noção. Muito importante. Olha, a gente vai trabalhar de acordo com o que o nosso tempo ajudar, porque a gente tem várias questões ainda até o final do semestre, né? Primeiro índice, existe vários índices. Aqui a gente vai trabalhar com alguns por enquanto. Grau de endividamento. Eu já sei que a empresa está devendo. O que eu não sei é quanto ela deve. Em valor, eu sei, eu não sei a porcentagem dessa dívida. E o que a questão aqui levanta, olha, é assim, ó, é um índice maior do que um, pode reverter uma dependência em relação ao capital de terceiros. Então, ele já dá, inclusive, a fórmula. Grau de endividamento. Eu quero, quando a palavra fala grau, eu quero saber quantos por cento. E outra coisa, toda vez que você vê a fórmula multiplicando por 100, toda vez que você for fazer alguma atividade que multiplicar por 100 é em porcentagem. A resposta é em porcentagem. Então, olha aqui, ó, você já pode ver que todas elas aqui, ó, ele está perguntando em porcentagem. Por que ele está perguntando em porcentagem? Porque tem a fórmula multiplicando por 100. Então, ele fala assim, ó, grau de endividamento. Quanto a empresa deve em relação ao seu patrimônio. É a mesma coisa de eu falar para você. Você fala, eu tenho bens. Tá, você tem bens. Aí você fala, eu tenho casa, eu tenho carro, mas eu tenho dívida. Aí eu falo, quanto que você deve em relação ao que você tem? Aí você fala, não sei. Então, essa é a questão. Quanto que você deve em relação ao que você tem, que é o seu patrimônio, não é? Seu patrimônio não é seu carro, sua casa. Aí ele pergunta, olha, quanto você deve em relação ao seu patrimônio? Para mim saber, eu jogo na fórmula. Então, que fórmula é essa? Ó, tá aqui, ó. Todas têm a fórmula, inclusive na atividade que eu passei para vocês. Então, a resposta, a fórmula é capital de terceiros. Vocês estão lembrados quem é o capital de terceiros? Sim ou não? Então, a fórmula é capital de terceiros dividido pelo ativo total. Eu já tinha colocado a resposta aqui, por isso que eu pedi para vocês trazer a calculadora para a gente conferir. Olha aqui, capital de terceiros, né, é toda a dívida da empresa. Lembra que eu falei? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, capital de terceiros é o total da dívida da empresa. Vamos lá pegar toda a dívida da empresa, que eu estou achando que essa atividade aqui ficou a que eu coloquei errada, mas vamos ver. Então, vamos ver aqui a dívida da empresa. 20. Tem que puxar para cima, senão não consigo negritar. Pessoal, vocês têm que estar com o material na mão, tá? Então, olha aqui, ó, 20.508 em 2010. Eu vou pegar o 2011? Ainda não, eu estou fazendo 2010. Aí, se capital terceiros é todo passivo, eu falei que PL, esses dois grupos aqui não entram. Então, entra só o quê? O capital terceiros é a dívida que eu tenho. Então, é passivo a longo prazo e passivo circulante. Ou seja, vai ficar 20.508 mais 8.700. Esse que é o capital terceiros. Então, vamos lá. Então, pega o lápisinho de vocês aí e já soma.
para ver quanto que vai dar o capital de terceiros. A gente tem que trabalhar junto agora. Deixa eu ver se eu estou com a atividade certa. R$20.508 mais 8.700. Eu estou achando que essa atividade... Ah, Eu tô tá. achando também. Meus números aqui não tá batendo, não. Deu 29.208? Não, deu 20 alguma coisa, eu apaguei, mas o Não, número não pode. assim, Deu, Mas professor, deu só o 29.208. capital, só o passivo circulante é 20.508. Quer ver? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Capital terceiros é passivo circulante mais passivo não circulante. Então, vamos lá, nesse ano aqui primeiro, que é 2010, passivo não circulante. Então, ficou, ó, passivo não circulante de 20.508, confere lá. Tá aqui, ó, 20. Esse negócio aqui é muito ruim para escrever, gente, mas eu acho que dá. 20.508 é o passivo circulante, mais o passivo não circulante, que é 8.700. Somando os dois, tem que dar esse valor que está aqui. Tá dando, 29. 29.208. Deu? Tá certo, professor. Tá aí. Certo, né? Então, aqui, ó, 8.700 mais 20.508. Beleza. Então, deu um total de 29.208. O que é 29? É a dívida da empresa total que representa o capital de terceiros. Aí a fórmula fala dividido pelo ativo total. O ativo total aqui está 88.678. Vamos lá ver se é isso? Ó, peraí, pegar a borracha. Então, olha aqui, ó. 88, o ativo total, né? Aqui, ó, total do ativo, 88.678. Então, tá certo lá? Tá certo. Borracha, 88.678. A gente volta lá na fórmula. Para mim, aqui é mais difícil, porque eu tenho que voltar lá. Aqui, ó, 88... Só um minutinho, gente, que eu estou admitindo gente aqui. Aqui, ó. 88.678. Então, eu já somei. Capital de terceiros deu 29.208, dividido pelo ativo total. Vezes 100. Por que eu estou multiplicando por 100, gente? Eu estou multiplicando por 100 porque eu quero saber a resposta em porcentagem. Então, olha aqui, 29.208, você vai dividir por 88.678, vai dar 0,329, vezes 100. Então, a resposta é 32%. Na verdade, eu poderia arredondar, 33%. Agora, o que é 33%, gente? 33% é quanto a empresa deve em relação ao patrimônio. Se o meu patrimônio é 100%, o meu patrimônio é 100%. Vamos pôr aí que eu tenho 100 mil. Eu tenho 100 mil de patrimônio. Quanto que eu devo em relação a esses 100 mil? Eu devo 32.930. Quer dizer que de 100 mil, 32 mil está comprometido. É uma dívida que eu tenho, porque ele pergunta quanto a empresa deve em relação ao patrimônio dela. Eu devo 32% ao meu patrimônio. Até aí, tá entendido? Senhora. Tá. Aí depois vem o próximo ano, olha, 2011, porque primeiro nós fizemos 2010. Vocês estão com o balanço aí para a gente não ter que voltar lá, mas se precisar a gente volta. Quanto a empresa deve agora em relação ao patrimônio dela em 2011? Porque eu tenho 2 balanços. Então, a fórmula é a mesma, capital de terceiros, né? Então, capital de terceiros, acho que imprimiu, mas pode, se você imprimiu errado, Rayane, vai anotando que tem a certa.
Então, aqui agora, o capital de terceiros de 2011 é 26.120. Ó, 26.120. Vamos ver lá se é isso mesmo? Mas, vamos lá ver se está 26.120. Ó, 26. Ó, 26.120 mais 9.500. Então, 26 mais 9 vai dar 30. Aí tá aqui já, né? 35.620. Gente, a aula tá acabando, só tem 1 minuto. Vocês já vão conferindo aí para entrar mais ou menos de 5 a 7 minutos, no máximo 10 minutos a gente já volta, tá? Enquanto não acaba, eu vou falando. Na hora que cair é porque já acabou. Eu acredito que o link para entrar seja o mesmo. Então, dá 35.620, agora dividido por quem? Ativo total. Vamos lá ver se o ativo total é. Aqui, ó, 96.420, ativo total do ano de 2011. Então, o que ele fez? Olha, 35, capital de terceiros, dividido por 96 vezes 100. Então, deu 0,369 vezes 100, 36,94%. O que aconteceu? Em 2000